Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui de volta com mais 5 minutos de café, palavra e oração. E como você sabe, que o tema da semana é desafios que nos conduz à vitória. O que conduz à vitória? Nós vamos para o terceiro e penúltimo desafio, que é não deixar de olhar para Cristo. Veja lá em Hebreus 12, versículo 2, a parte A diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Você já percebeu que Jesus estava sempre rodeado de muita gente, principalmente os seus companheiros de ministério, que eram os apóstolos. No entanto, quando o autor dos Hebreus escreveu essa parte, ele não disse, olha, mantenhamos o olhar firme nos apóstolos, firme nos diáconos, obreiros, firme nos evangelistas, os missionários. Não, firme em Jesus. Embora todos os apóstolos, todos os homens e mulheres de Deus são referências para nós, nos motiva a caminhar com Jesus, aprendemos com estas pessoas. No entanto, o nosso olhar principal é para Cristo. Não sei se você se lembra, mas quando nós ainda éramos novos convertidos, o nosso olhar era fixo em Jesus. Irmãos, a gente ia para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Não sei se você lembra, se dependesse da gente, a gente não ia nem para casa, dormia na igreja. A gente não conseguia ver os problemas que a igreja tinha, embora tinham bastante problemas. Toda vez que o pastor fazia um apelo, a gente ia lá, aceitava Jesus de novo. Eu já esqueci, eu já nem lembro mais quantas vezes eu aceitei Jesus, sabe, nos apelos que eram feitos. Por quê? A gente estava apaixonado por Jesus, mas com o passar do tempo, a gente vai deixando de olhar para Cristo, vai começando a olhar para pessoas e enxergar os seus defeitos. Perceba que a gente nem olha as qualidades. O que nos chama atenção são os defeitos. E se você ficar olhando para as pessoas, você vai achar defeito. Vai achar defeito no pastor, no diácono, no evangelista. Se a sua igreja tiver apóstolo, se for o caso, apóstolo, vai achar defeito no seu apóstolo, vai achar defeito em todo mundo. Por quê, irmãos? A gente sempre parece, quando a gente desvia o olhar para Cristo, a gente sempre vai ver aquilo que não deve. Você percebe, você lembra que os momentos maravilhosos da nossa vida era exatamente esse, quando a gente estava olhando para Jesus? Há um exemplo aqui interessante. Pedro também foi assim. Quando Pedro estava ali caminhando com Jesus, o olhar de Pedro para Jesus era um olhar apaixonado por alguém que transformou e mudou a vida dele. Dê uma olhadinha lá em Mateus 17, versículo 4, veja a fala de Pedro. Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Olha a expressão de Pedro. Uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Perceba que eles estavam num monte ali. E por algum motivo Deus permite que Moisés tenha visão que Pedro tenha visão de Moisés e também enxergue a Elias. Mas também Pedro estava vendo Jesus ali. E Pedro ficou tão maravilhado que ele fala assim, eu posso construir 3 tendas. Ele não fala construir 4. Ele ficou tão maravilhado que ele queria ficar olhando para dentro das tendas e vendo esses homens ali. O próprio Cristo, Moisés e Elias. Irmãos, era um momento na vida de Pedro. Por isso Pedro, ele identifica este momento que ele estava olhando para Jesus de maravilhoso. Ele diz, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Mas, assim como Pedro, assim como você, assim como eu em determinado momento da minha vida, a gente começa a tirar um pouquinho os olhos de Jesus. E quando a gente tirou os olhos de Jesus, a gente vai enxergar aquilo que a gente nem tinha visto ainda. Vai enxergar o defeito de um, o defeito de outro. E aí, irmãos, ao invés de a gente fechar os olhos para isso, a gente começa a enxergar mais ainda erradamente. Então Pedro também fez isso. E quando é que Pedro fez isso? Quando Pedro viu que Jesus foi preso, foi julgado, condenado à morte, estava para ser crucificado, e ali Pedro começou, a palavra diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Antes ele via pertinho, agora está vendo de longe, sabe? A visão de Pedro já não era mais a mesma, mas Jesus amava profundamente Pedro e queria trazer Pedro de volta. Aí quando você olha em Lucas 22, e o versículo 61 e 62 diz assim, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Você sabe por que Pedro saiu chorando ali amargamente?
porque naquele momento Jesus cruzou o olhar com Pedro. Pedro agora volta mais uma vez a olhar para Jesus. E quando Pedro volta a olhar para Jesus, Pedro descobre que ele está longe, distante, que o seu olhar agora já não era mais o mesmo, que ele precisava, se arrepender, e foi o que ele fez. Por isso o texto termina dizendo: e Pedro saiu dali chorando amargamente. Aquele choro amargo era um choro de arrependido, de tristeza no coração de Pedro por ter deixado de olhar para Cristo. Não faça isso, queridos. Em nome de Jesus, continue olhando para o Senhor. Por isso, o seu terceiro desafio é não deixar de olhar para Cristo. Vamos fazer isso agora? Pai, em nome de Jesus, não permita que o nosso olhar se desvencilhe, se afaste do Senhor. Mas se aconteceu, queremos fazer assim conforme Pedro, o Senhor fez com ele, que a gente cruze o olhar mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.